Mas eu acho que tem uma coisa legal, Nicolas, isso que o dinheiro não paga. Uma das coisas que o dinheiro não paga é escrever. Exato! Não é? Bom, estamos aqui com o nosso... Ai, deixa eu arrumar meu cabelo. Gente, meu cabelo tá novo. Tô reparando uma coisa. Eu tô feio nos últimos vídeos, preciso estar melhor, estar mais arrumado. Acho que eu Não posso tá deixar. não, gente, tá ótimo. Olá, pessoas do YouTube. Tudo bem com vocês? Tudo bom? A gente tá aqui hoje com o Sebastião, que vai ser Boa tarde. entrevistada pra gente. Por a gente é tenso, né? Por nós, né? Que vergonha. Fica à vontade. Sebastião é o autor do livro A Vida Vem em Ondas, que é uma experiência dele, que ele passou pelo câncer, né? Isso. Então é a experiência de vida dele, e aí a gente achou legal. A gente ainda não leu, tá? Um exemplo de vida. Eu não li, vou admitir, porque... Mas vamos ler. O Sebastião conheceu a gente através do canal, né? Acho que você Isso. conheceu o Nicolas, né? Primeiro. Sim, foi. E aí a gente queria saber aquela pergunta mais clássica, né? Conte um pouquinho sobre o seu livro, sobre a sua experiência com a gente. Então, eu sou Sebastião Molina Sanches, eu escrevo há muito tempo, escrevia pequenas crônicas, divulgava, meu canal de divulgação era e-mail, eu sou do tempo do e-mail, tá, gente? Ai, eu também! A gente mandava aquelas piadas pelo e-mail, né? Hoje em dia nem faz mais isso. Mas eu mandava um texto com 5 parágrafos, os amigos todos reclamavam, que era muito longo. Textão. E aí eu comecei a fazer 3 parágrafos, começou a funcionar. Melhor. E aí eu escrevia, todo mundo falava, você precisa publicar, eu falava, eu tô com essa bola toda. Né? Assim, o pessoal adorava meu texto, eu gostei, eu sempre escrevo, acho que a gente escreve sempre pra gente mesmo primeiro, né? Os leitores somos nós mesmos, mais exigentes, né? Expressão, né? Expressão, alguma coisa sua que você quer ver em palavras, né? Dar forma pra aquilo. E aí eu achava que não era pra tudo isso, né? E precisava de uma boa ideia, precisava de uma coisa mais coesa. Aí em 2013 aconteceu esse episódio aí, eu tive um linfoma, um negócio que ninguém espera ter, é um câncer, é uma... Então eu falo assim, a história é pesada, mas eu sou o maior spoiler dessa história. Gente, a minha presença. A gente já sabe que não morre no final, Isso. tá? Não ficou internado, tá vivo. Então assim, eu sou o maior spoiler dessa história, pra ficar bem claro. E aí foi muito interessante, porque eu escrevi minha crônica lá, e aí eu me permiti 5 parágrafos, porque os amigos todos ficaram assustados, né? Eu tinha 48 anos, vocês podem não achar, mas 48 dizem que ainda é jovem, né? Mas eu sou super jovem. Sim, Eu tenho 31, Então, tá tudo jovem aqui. tudo isso aí. E aí eu escrevi uma crônica, e o nome da crônica era Vida Vem em Ondas, eu estava lá em Recife, porque eu tenho parentes em Recife, a gente estava passando as férias lá, e eu comecei a ter dor muito forte, né, por conta disso. Aí eu escrevi uma crônica contando disso, e no começo foi muito confuso, porque as pessoas não sabiam o que era, né, as dores eram muito fortes, os médicos, a gente acha que o médico sabe tudo, né, e médicos diziam, a gente não sabe o que você tem. É assustador ouvir isso, mas, enfim, em torno disso, o que eu podia fazer? Escrever. Né, assim, eu falo no livro do enfrentamento, né, eu chamo isso de coping, né? Quais são os recursos que a gente tem para enfrentar uma dificuldade? E aí foi isso que, assim, uma das coisas que eu fiz muito foi escrever. Então eu escrevi uma crônica e o título da crônica era A Vida Vem em Ondas, um pouco por causa daquela música do Lulu Santos também, né? A Vida Vem em Ondas como o mar. Então, e agora a frase é do Vinícius de Moraes de 1946, é bem antiga e tem a ver... Então, mas pesquisei quase o livro para não dar fora, né? Nossa, já mudei meu conceito sobre a coisas que a gente escolhe. Mas a letra é do Nelson Mota, né? O grande escritor de Bossa Nova, coisa assim. E aí com essa, e toda a letra dessa música acabou inspirando os capítulos, a forma de estruturar, né? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Né? Então assim, depois de uma doença dessa assim, grave, as coisas mudam. Né? E nesse momento as coisas estavam muito incertas, né? Porque eu comecei um tratamento, foi um tratamento pesado e não sabia se ia estar vivo ou não. Né? Essa é a grande questão, a gente coloca isso nos personagens, né? De morrer, viver, mas aí o personagem sou eu, né? O principal. Né? E eu tinha essa grande questão, eu não sabia se ia estar vivo, comecei às vezes escrever às pressas porque tinha receio de que em algum momento pudesse vir a óbito, isso pode acontecer por conta do tratamento, né? Mas foi uma coisa muito assim, prazerosa, muito boa, né, pra mim. No âmbito da doença, né? No âmbito assim, de estar enfrentando uma coisa muito difícil, muito complicada, muito incerta, mas assim, eu sabia escrever, isso me salvava. Era uma válvula de escape. Então escreveu durante mesmo.
só. Depois que acabou, assim, durante surgiu o projeto, né? Eu tinha muita coisa escrita. Eu escrevi e-mail para as pessoas, então parte da construção dos capítulos foi em torno dos e-mails. E eu escrevi durante, e o projeto nasceu durante a doença, né? Ele falou, você tem que escrever, porque você... Aí eu estava atrás de um ghostwriter, né? Alguém que escrevesse para mim, um jornalista. Aí eu conheci alguns, mandei os textos pro pessoal. Aí eu sempre voltava assim, olha, seu texto é bom, você não precisa de um jornalista para escrever pra você. Era frustrante. É ótimo! Então... Frustrante, gente! Não, depois de pronto. Deus está pronto, olha, você não precisa de ninguém pra escrever. Foi mais ou menos isso. Ouvi isso várias vezes. Feliz, gente. Então, mas era estranho, né? Eu falei, puxa vida, alguém que desse, né, uma coisa, uma cara mais assim, e mandava, os caras falavam, não, seu texto tem qualidade. Tá ótimo. Então, aí eu falei, bom, comecei a acreditar, né? As pessoas começaram a falar e comecei Tá todo mundo falando. Gostoso. Ai, que legal isso. Só pra esclarecer, a gente mudou um pouco o formato da entrevista. Essa vez a gente não vai fazer as perguntas cravadas como a gente faz. Perguntar um por três. A gente achou mais legal fazer um bate-papo. Mas, nossa, eu acho muito bonito essa sua experiência, né? E essa transmissão sua pra transformar uma história, assim, sabe? Um exemplo, né? E não é difícil esse momento, assim, eu não li, mas imagino que tem coisas pessoais, assim. Muito. Tem coisas que as pessoas têm muita vergonha de perguntar pra mim. Eu digo, olha, tá escrito no livro, inclusive. Não é, mas não há momentos assim, quando você tá escrevendo, gente, aquelas pessoas me conhecem, elas vão ler isso aqui e tal. Então, mas Invadido, né? eu acho que você tem que, como escritor, né, você tem que lidar com isso. Até o que ponto eu quero colocar, até que ponto eu posso me expor. Posso no sentido do eu quero, né? E aí, assim, o tempo inteiro eu passei por isso. E não só eu, né? A equipe médica, a família, né? Porque tem minha esposa e minhas duas filhas, né? Então, assim, tem muita gente envolvida, os amigos, né? Que iam me visitar. E aí você fica pensando assim, até que ponto eu exponho, né? Essa questão, a biografia traz isso, né? Sim. Até que ponto eu exponho e até que ponto não. Agora, o que eu sempre pensava é assim, quando a experiência está madura, é mais tranquilo você expor. Né? Quando você está vivendo aquilo com tranquilidade, com interesse, é tranquilo você expor, porque assim, você está vivendo aquilo. Sim. E autoconfiança, né? Você tem confiança, fala assim, olha, isso é legítimo, né? Eu estou inteiro nisso. É complicado, é difícil, mas assim, e foi muito engraçado a reação de alguns amigos meus que falaram assim no começo, mas você conta tudo, né? Porque o pessoal não fala nem que tem câncer. Né? Eu falei assim, não, tem câncer, não linfoma, não Hodgkin de Burke, já sei assado, prognóstico acho que era de 80%, coisa e tal. Mas você conta tudo. Eu falei, gente, se eu não contar isso pra vocês, eu vou contar pra quem? Tem uma curiosidade, assim, eu quero saber como era a sua positividade? Você acordar todo dia positivo, assim? Bastante, assim, era uma coisa... Sentia Tinha gente que falava que eu estava ligado aos 220. Era uma coisa de louco. Eu não sabia. Que eu acho que é assim, muito importante a positividade nessa fase, né? Então, mas assim, Positividade, as pessoas falam isso, como é que você teve coragem? Eu falo, olha, você não sabe. Né? Assim, você não, aí tem gente que fala assim, eu não teria essa coragem que você teve. Você está vivendo. Você não dá pra você parar pra pensar, vou ter coragem, não vou ter coragem, vou ser positivo, não vou ser positivo. Aí o que eu percebi, assim, né? Então eu tinha uma capacidade de elaborar, que essa coisa assim, de verbalizar, de escrever, isso é muito importante em qualquer crise. Então assim, a doença é uma crise, né? Então você ter capacidade de escrever, de dizer o que você está sentindo, inclusive, no relacionamento com a equipe médica, com os enfermeiros, isso é um ganho enorme, porque aí você torna as coisas mais claras. Detalhadas, né? Detalhar, assim, um erro, né? E muita gente, assim, eu achava que queria me enrolar. Né, assim, ou não contar, aí o médico falou assim, tem gente que não quer saber nem o diagnóstico, tem gente que não quer saber nem o remédio. É comum, é muito comum, as pessoas não querem saber, elas submetem o tratamento e eu queria saber tudo. Depois eu pesquisava mais um pouco ainda. Mas assim, uma certa, também uma certa cautela, porque você saber demais, Faz mal. Você enlouquece, você, né? Isso é verdade. Então assim, eu era muito positivo porque eu gostava de viver, porque eu estava fazendo coisas boas, amigos que eu não via há muito tempo começaram a me achar isso tão legal. As pessoas queriam saber de mim, aí eu gostava. Aí os amigos falavam assim, se a gente não vem te visitar, você convoca a gente pra vir, né? Eu falei, isso mesmo. Tá certo. Então assim, nesse sentido, eu não me senti em nenhum momento prostrado, derrotado, coisa assim. Sabia que era grave, teve gente que depois comentou isso comigo que não entendia, né? E eu falava assim, eu tive muita dor no começo, porque foi ósseo, né, a manifestação do linfoma. Aí eu falava que quando passava dor eu queria até consertar o telhado da casa. Porque eu tinha tanta vontade de fazer as coisas que eu tava assim, passou a dor, eu tô bem, imagina, Agora não tem posso. mais ou menos isso. Durava, sei lá, meia hora, né? Ai, que bom, né? Sai.
E nos meus primeiros... Coloca a sua diz, não, pode lavar a louça, vai passar. Não vou mais. E um dos meus primeiros lamentos foi que no início eu não conseguia ler. Isso foi muito engraçado. Porque eu tinha muita dor, eu estava muito perturbado sobre essa Não concentrar. não conseguia me concentrar. Depois o médico até explicou que dá um pouco de anemia, quimioterapia. Ele explicou, falou, olha, o que você está dizendo aí? Eu falei, eu adoro ler, eu pego o livro, eu quero ler, mas eu leio uma página e canso. Ele falou, olha, isso é típico de quem está fazendo tratamento. Sério? E aí com o tempo, aí depois eu comecei a perceber quantos livros eu tinha. Acho que eu li uns 30, 40 livros durante o tempo, né? Porque imagina se eu não pudesse ler. Ô, louco. Você é muito ninja, amor. Eu sem nada, levei um mês pra ler. A concentração meio assim, Mas é uma situação engraçada, porque assim, eu queria muito ler, mas não tinha energia. Né? Não tinha. E depois eu comecei a entender e ia. Eu não sabia fazer a ler, não tinha tempo para ler. E antes você já tinha essa postura positiva pra vida? Porque às vezes a pessoa aprende a ter essa postura diante de uma dificuldade. Mas antes você já era? Então, eu acho assim, até o título A Vida Vem em Ondas, é porque assim, a vida vem. Né? Então assim, eu considerei o câncer como mais uma onda. Então eu não achei assim, que fosse o fim do mundo. Eu falei, minha vida... E eu estava muito tranquilo, inclusive, acho que posso falar isso para vocês, com relação à morte, né? Eu falei, olha, eu vivi, né? Fiz as coisas que eu quis, né? Fiz o trabalho, né? E realizei meus sonhos, realizei as coisas que eu queria. Eu falei, é um sonho em classe média, né? Ter um carro, ter casa, ter filhos, sabe? Mas assim, tô realizado nesse sentido assim, né? Eu acho que tem muito para viver ainda, mas eu tava muito em paz com isso. E então assim, eu acho que nesse aspecto eu não sinto que foi uma grande virada na minha vida com relação a isso. Eu já vivia com significado. Uma coisa que eu coloco muito no livro, na abertura, um amigo meu que faz a abertura diz isso. A gente não está doente. Então assim, repare as coisas que você está cultivando, as leituras que você faz, né? Escrever ou não escrever, cantar em coral, né? Eu falei assim, cultive coisas assim, da arte, porque na hora é boa, porque na hora da crise o que te salva é a arte. Né? É você saber cantar. No hospital pediam pra eu parar de cantar, tanto que eu cantava. A arte é mágica. Isso é verdade. Eu mandava as pessoas do lado dele. Assim. Porque cantar nem sempre é bom, né? Assim, não dá pra dizer que a gente abafa sempre. Eu principalmente, né? Então, mas assim, qualquer um, tem Não tô podendo. E era um canto de muita dor, né? Porque eu tinha muita dor. E aí os remédios não faziam efeito, o que eu fazia? Cantava. Sou doido, né? Mas assim, hoje lembrando, mas era o que eu sabia fazer. Né? Então a gente estava falando aqui aonde você encontra para comprar o livro. Então hoje você tem o principal lugar é a internet. Né? Eu acho que tem site? Tem a Pontes Editoras, o site da editora. Tem algumas, acho que é cultura. Por aqui no vídeo. Em algum lugar a gente vai voltar. Mas tem, acho que na cultura ele tem distribuição geral. Se você colocar no Google ele aparece. No seu Facebook? Meu Facebook, Speed Inbox, eu mando isso. Qual que é o seu todo mundo tá? Conversa. Adiciona ele no Facebook. Adiciona, super legal, né? Então, obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu acho que vai acabar sua bateria.